Enquanto médicos e governo travam uma verdadeira batalha por causa do programa Mais Médicos, o dilema dos usuários dos planos de saúde é outro. Os aumentos exorbitantes e muitas vezes sem nenhum aviso prévio. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina e principalmente com os idosos. Justamente por já terem passado dos 60 anos, as operadoras cobram acima do que é permitido por lei e usam aí o avanço da idade como pretexto. É por isso que a gente convidou para participar do Bom Dia de hoje o promotor de defesa do consumidor do Ministério Público Estadual, doutor Otávio de Souza Gomes. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Bom Dia mais uma vez. Vamos falar sobre essas regrinhas de preços. O que estabelece a hora de aumentar, a hora de botar uma taxa a mais? Como que é isso? Primeiramente, também o meu bom dia a você, Paula, bom dia ao Rubens, bom dia a todos os telespectadores também, é um prazer estar aqui. Na verdade, essa questão do reajuste dos planos de saúde tem algumas dificuldades. Há uma lei específica que regulamenta os planos de saúde, que é a Lei 9.656, que é de 98, né, uma lei que regulamenta os planos de um modo geral, e tem as regulamentações também da Agência Nacional de Saúde. Claro que os reajustes podem e devem ocorrer como reposição da perda monetária que a gente tem no Brasil. Inflação é uma realidade. Entretanto, o que o Código do Consumidor, que está acima, inclusive, dessas leis, podemos dizer assim, o Código do Consumidor, ele prevê que não pode haver reajuste abusivo. Em havendo algum tipo de reajuste que o consumidor se sinta prejudicado por uma excessiva onerosidade na data em que é reajustado, evidentemente que aí o consumidor deve defender os seus direitos. E no que diz respeito às pessoas de 60 anos ou mais, há uma regrinha também baseada no Estatuto do Idoso, específica, dizendo que eles não podem sofrer um tipo de reajuste discriminatório em razão da idade, né? Porque isso, a lei que regulamenta os planos já previa que poderia haver uma diferenciação no reajuste para essas pessoas. Por quê? Porque elas, em tese, são as que mais têm necessidade de atendimento médico, hospitalar, enfim. Mas aí o Estatuto do Idoso veio dizendo não pode haver essa discriminação. Isso gerou uma discussão que existe realmente no âmbito judicial, se poderia ou não ter aumento diferenciado para as pessoas acima de 60 anos a partir da vigência do Estatuto do Idoso, que é de 2004. A lei é de 2003, entrou em vigência em 2004, e o entendimento dos órgãos de defesa do consumidor é que não pode haver essa discriminação. Esse é o entendimento. Mas existe fiscalização, promotor? Existe algum tipo de fiscalização, seja por parte do Ministério Público, seja por parte dos órgãos de defesa do consumidor? É evidente que nós estamos alertas quanto a isso, mas quem faz a fiscalização mais direta realmente é a Agência Nacional de Saúde, que tem um entendimento que a partir de 2004... aqueles que ingressassem a partir de 2004 nesses planos, acima de 60 não poderia haver discriminação. Mas há entendimentos judiciais e de alguns órgãos de defesa do consumidor que mesmo aqueles que tenham entrado antes de 2004, se atingiram 60 anos, não poderiam ser onerados com aumentos excessivos e diferenciados. É claro que as pessoas têm que estar atentas a isso, especialmente as idosas, e procurarem os órgãos de defesa do consumidor quando se sentirem lesadas com aumentos que considerem excessivamente onerosos. Inclusive, é possível fazer denúncias, o Ministério Público aceita denúncias, né? Sem dúvida, né? É um órgão que nós estamos lá e tem muitas denúncias feitas pessoalmente, outras denúncias por telefone, outras denúncias pelo site do Ministério Público e mesmo por representações que as pessoas escrevem, reduzem a termo, mandam uma lauda para lá, descrevendo o seu problema. E se o problema for coletivo, cabe aí a defesa do consumidor. E nesse caso aí, quando atinge um número indeterminado de pessoas, e normalmente ocorre com os aumentos dos planos de saúde, cabe ao Ministério Público intervir e lutar e defender os interesses das pessoas que estão prejudicadas. Inclusive está aparecendo aqui na sua tela o telefone 0800 do Ministério Público, para você entre em contato, faça a sua denúncia. Doutor, também no que diz respeito à realidade local, nós temos muitas denúncias com os planos de saúde daqui de Manaus, do Amazonas? Tem, sem dúvida. E isso já gerou algumas audiências, inquéritos civis instaurados no âmbito das 3 promotorias de defesa do consumidor, e nós temos a ação civil pública também
movida contra os principais planos, pelo menos, que atuam na cidade de Manaus. E alguns de âmbito nacional, alguns de âmbito local. Essas ações têm, digamos, objetivos diversos. Uma delas, que é muito comum ainda, semana passada tínhamos reclamação nesse sentido, que é de que médicos fazem uma discriminação em relação à consulta, né? Se é particular, pode ser, digamos, amanhã marcado. Se é pelo plano, é para daqui 4, 5 meses. Isso é muito frequente. E é ilegal, né? É ilegal. Essa liminar está em vigência. Nós não tivemos como, digamos assim, identificar médico A, B ou C. A nossa ação foi proposta em relação aos planos de saúde. Os planos têm um dever de vigilância em relação aos médicos que são credenciados junto a eles, para que os planos, vigiem que esses médicos não façam esse tipo de discriminação. É um exemplo, né? Promotor, muito obrigado pela participação do senhor. Seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia Amazônia. Eu agradeço, estou sempre à disposição também e também em relação aos telespectadores, o Ministério Público, evidentemente, nessa área do consumidor, está disposto sempre a receber as reclamações como nós colocamos.